Comecem a se organizar para sentar aí na sua cadeira, nessa que você preparou aí para você. E aí você vai sentar na cadeira, se possível, né, não encostada no encosto da cadeira, um pouquinho mais para frente, né, os pés apoiados no chão. E nesse primeiro momento, você leva, né, vai levando, vai trazendo a sua atenção para você, para a sua sensação de você aí nesse espaço, nesse momento, nesse agora. E o primeiro convite, né, é para você levar a sua atenção para a ponta do seu nariz. Então, leva a tua atenção para a ponta do teu nariz. Sente aí, né, a pontinha do nariz. E aí, você vai começar a levar, né, a direcionar seu nariz aí para a direção do teto. O nariz vai para o teto, né, se direciona para o teto e volta. E vai observando, né, o que acontece nesse movimento. É um movimento lento, né? O nariz vai lá na direção do teto, você observa o que acontece na sua cervical, o que acontece no seu peito. E no momento em que o nariz se direciona para o teto, você também leva o seu olhar, né? Você dirige o olhar lá para o teto e volta. E volta para o meio, para o seu meio, né? Onde é o ponto central. E novamente, né? Leva o nariz lá para o teto, os olhos vão juntos. Observa se acontece alguma coisa aí na sua lombar, no seu quadril. A lombar talvez arqueie um pouquinho, o peito abre, o ar entra, e o ar entra naturalmente e volta. E faz uma pequena pausa quando você estiver, né, no ponto central, no seu ponto central, e só observa qual é a sensação, né, por onde reverbera este movimento. Observa se chegam pensamentos, como é que a sua respiração, né, se apresenta para você agora. E novamente leva a tua atenção aí para a ponta do teu nariz. E agora você direciona, né, o seu nariz para baixo, aí na direção do, se aponta o nariz para baixo, na direção do chão. E volta. E observa, né, quando você direciona o nariz para baixo, aí na direção do chão, o que acontece, né? Na sua cervical, a cervical se estende, a lombar arredonda. Talvez você sinta aí a planta dos pés, né? Se apoiando mais no chão. E os olhos acompanham, né, o movimento de direcionamento do seu nariz aí para o chão. E você vai e volta para o meio. Então, você está direcionando a ponta do seu nariz lá para o chão e sentindo, né, que acontece em toda a extensão aí da sua coluna vertebral,
Vai observando o que acontece na sua respiração quando você aponta o nariz para o chão. Você está inspirando, expirando, só acompanha. E é um movimento bem lento, bem tranquilo, bem suave, sem forçar. E você vai e volta. Então, o nariz está indo na direção, apontando lá na direção do chão, voltando para o meio. Nota, né, a respiração, esse estender, né, que acontece aí na cervical, e o que que acontece lá na sua lombar. A lombar arredonda. E da próxima vez que você voltar, faz uma micropausa e observa. Observa a tua respiração, observa como é que o ar entra, né? E sai, como você, a inspiração se faz, se apresenta para você agora. E agora eu vou fazer um último convite, né? Que aponta o seu nariz lá para o teto, passa pelo meio e aponta o nariz para o chão e volta. E volta para o meio, vai lá em cima, aponta para o teto, observa a respiração, observa, né, se esse movimento, né, ficou mais fácil, mais leve, e vai sentindo, né, toda a extensão da sua coluna, o que que vai acontecendo na sua sensação. E quando você sentir, né, que é o suficiente para você, para o movimento, observa agora, né, como você está assentado na sua cadeira, se é diferente do começo ou não, se está igual ao começo. E aqui termina essa gota.